isso aí. Então, hoje eu quero testar mais um negócio aqui, o meu microfone aqui, ver se tá bom. Ver se aí, galera, se vocês estão me escutando bem. Espero que sim. Espero que sim, espero que sim. Se tiver bom, vocês me avisam, tá bom? Hoje eu queria acabar hoje a nossa sessão sobre perdão, né? E uma coisa que eu queria falar hoje é o perdão como arma de guerra. Perdão como arma de guerra. Eu vou olhar aqui para a câmera, na verdade, né? Porque me olhando aqui é meio estranho, na verdade, né? Uma mala. E então vamos hoje falar sobre perdão como arma de guerra. Queria que você abrisse sua Bíblia, Evangelho não, segunda carta de Coríntios, não é Coríntios, não é o Coríntios, é o Coríntios, capítulo 2, segunda carta, capítulo 2, segunda carta, capítulo 10, 2, vamos ler do 1 ao 13 hoje. Beleza? Vamos lá então. Ver se o som aqui tá bom. Ah, beleza. O aqui tá meio baixo. Vamos melhorar aqui. Vamos ver. Ver se melhorou aí, pessoal. Ver se melhorou. Ver se melhorou. Ver se melhorou. Espero que sim. Ver se melhorou aí. Se melhorou. Beleza. Ver se melhorou. Ver se melhorou. Daqui a pouco assim, estourou! Agora estourou, Felipe. Ai, ai. Vamos ver. Ver se melhorou, pessoal, o som aqui. Vou mexer na câmera. Vê se melhorou aí o som. Aí, beleza, beleza, beleza. Aí, a galera falou que já melhorou o som. Beleza. Ainda estamos nos ajustes, tá, pessoal? Queria já que vocês liberassem perdão sobre nós. Porque está tentando fazer o nosso melhor aqui, produzir algo muito legal, não algo diferenciado. Aí, a galera falou que já melhorou. Ótimo, beleza. E hoje tentamos ligar mais equipamentos aqui, mas ficou chiado, né? Mas a gente quer tentar, nós queremos entregar algo com excelência, algo muito legal, muito que agregue, na verdade, né? Com qualidade de som, qualidade de imagem, mas principalmente, na verdade, com presença do Espírito Santo, né? Então, essa semana ainda vou melhorar mais algumas coisas aqui, compramos alguns equipamentos, algumas coisas deram certo, outras não. Ok, nessa nós vamos, né? Vamos lá. Então, 2 Coríntios, capítulo 2, do 1 ao 13. Isso aqui, água aqui. Então fala assim: pois decidi eu mesmo isto, de não ter convosco outra vez em tristeza. Pois se eu vos entristeço, quem me alegrará, a não ser aquele que por mim foi entristecido? E escrevi isto mesmo, para que, chegando eu, não seja em tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me. Em todos vós tenho confiança que a minha alegria é de todos vós. Pois em muita tribulação e angústia de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, para que não vos entristeceis, mas para que sabeis do amor que especialmente tenho por vós. Se alguém tem causado tristeza, não me tem entristecido a mim, mas em parte, para não ser pesado demais a todos vós. É suficiente ao tal a repreensão feita pela maioria. De forma que, ao contrário, deveis perdoar-lhe e consolá-lo, para que não sejais destruído em tristeza excessiva. Pelo que vos rogo que confirmeis o vosso amor para com ele. Pois para isso também escrevi, para que através dessa prova conheça se sois obedientes em tudo. Esse é o principal, tá? No 10. A quem algo perdoardes, eu
eu também. Se é que alguma coisa tenho perdoado, o fiz na presença de Cristo por amor a vós, para que Satanás não tire vantagem, pois não conheceis seus ardis. Quando cheguei em Troia para pregar o evangelho de Cristo, uma porta se abriu para mim no Senhor. Não tive alívio no meu espírito, pois não achei ali meu irmão Tito, mas despedi-me deles e fui para Macedônia. Olá, Espírito Santo, nós queremos continuar falando sobre perdão, mas hoje como perdão como arma de guerra. Hoje o perdão como algo que desfaz, como efetivamente desfaz o propósito de Satanás. Ajuda a entender essa riqueza, Pai, esse ponto hoje, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Principalmente que eu quis ler o capítulo todo, mas... Capítulo todo não, li quase todo o capítulo, na verdade, mas esse texto grande, porque Paulo na verdade, tá dizendo ali que quase para ele é fácil ir em tristeza, né? Ele mesmo assim, eu decidi eu mesmo de não ir ter convosco em outra vez em tristeza. Ou seja, ele já teve um episódio que ele foi em tristeza para Coríntios ali. E pelo jeito ele pegou pesado, eu acho que quando ele foi. Mas pelo jeito ele decidiu, na próxima vez eu não vou em tristeza. Mesmo, né? E ele falou assim, se eu for em tristeza, quem que me alegrará? Né? Pelo jeito, assim, Paulo era quase a fonte de alegria para aquele povo. Algo que não é difícil visualizar Paulo nisso, né? Mas Paulo, assim, tá falando muito do coração dele aqui. Ele falou assim, olha, existe uma... Parece que é fácil ir com vocês em tristeza. Pelo jeito, das coisas que ele escuta do próprio... Né, da fofoca gospel, né? Dos relatórios, não fofoca gospel, mas dos relatórios que chegavam para ele de Coríntios, né? A história, na verdade, conta que existiam 3 cartas a Coríntios, uma se perdeu. A que se perdeu, alguns falam que é anterior a essa carta aqui. Então, a segunda carta seria a terceira, na verdade, né? Se perdeu, até, eles não sabem se até a própria igreja recebeu isso, né? Às vezes eu fico pensando que foi uma carta tão furiosa que o Espírito Santo falou assim, não, essa não vai dar para entregar, vocês não vão usar essa carta aí para a posteridade, na verdade, né? E a história conta, na verdade, que o Corinthians foi uma igreja muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Tanto é... Vai baixar um pouquinho? Tá bom. Tá cortando a minha cabeça. Beleza. Tá bom, não tem problema. Obrigado, minhas meninas excelentes. É isso aí, tá melhor mesmo. Vou tomar uma água em homenagem a vocês. Pega aquela água ali embaixo que tá fria, meu doce de coco. Vem cá mostrar. Hoje nós estamos, eu e em par de vaso de camisa de carro de corrida. Olha só. NASCAR. É um dos esportes favoritos. Minha mulher me presenteou. Eu estou homenageando ela aqui. Nós estamos nos homenageando. É isso aí. Vamos voltar para Corinthians, então. Agora me lembro Corinthians, agora falei de futebol. Eu nem gosto de futebol, eu gosto de corrida, mas tudo bem. Então dizem que, né, uma carta foi perdida. E a igreja de Coríntios é uma igreja super difícil. Tanto é que a história conta que essa carta aqui é entre 60, 70, 80 depois de Cristo, né? Que teve uns sucessores de Paulo, né? Um deles, sucessores, digo, alguém que veio depois, geração posterior. Se não me falha a memória, era o Clemente. E o Clemente já escreve várias outras cartas para Coríntios. Teve uma hora que o Clemente desistiu e falou, cara, nós vamos pregar o evangelho de novo para vocês. Então era uma igreja muito difícil. As cartas são cartas muito densas, na verdade, né? E aí Paulo, na verdade, ele estava naquela sofrência, digo, não querendo ir com ele só em tristeza, falou assim, vou chegar lá já triste porque os caras não estão entendendo. Mas no meio ele fala de alguém ali que precisa ser repreendido, né, para não ser destruído em tristeza excessiva.
É no 8, né? Alguém que fala assim, pelo que vos rogo que confirmeis o vosso amor para com ele. No 9, pois para isso também escrevi, para que através dessa prova conheças se sois obedientes em tudo. E ele vem no 10. A quem algo perdoardes, eu também. Está dizendo assim, se vocês perdoarem alguém, eu também perdoo. Se é que alguma coisa eu tenho perdoado, eu faço na presença de Cristo por amor a vós. Então, pelo jeito assim, Paulo tem trabalhado pelos coríntios ao perdoar, primeiro, o que eles têm perdoado e o que eles precisam ser perdoados. Olha só isso. Paulo, lá da prisão, lá de um outro lugar do que ele está falando, ele está mandando para vocês, estou perdoando vocês na presença de Cristo por amor a vós. E aí ele continua, para que Satanás não tire vantagem, pois não desconhecemos seus ardis. Ardis pode ser algum com os propósitos. Nós conhecemos os propósitos de Satanás. Para que Satanás não tire uma vantagem da nossa desconexão, do nosso problema. Ou dos problemas de vocês. Eu tenho perdoado vocês. E eu fico vendo assim como... Por isso que eu chego hoje e digo assim, o perdão ele é uma arma de guerra. Paulo está dizendo assim, Satanás tem tentado diluir vocês, tem tentado, acho que desunir ou gerar tristeza. Mas eu tenho perdoado vocês. Assim, nossa, mas parece que só Jesus consegue perdoar. Não, mas parece que Paulo, como líder daquela igreja, ou como alguém superior à igreja, tem liberado ao Senhor perdão. Assim, Deus, perdoa eles. Perdoa em relação até ao coração de Paulo. Ele fala assim, eu tenho perdoado, eu fiz na presença de Cristo por amor a vós. Mas que Paulo, ele não tem deixado ele ficar com raiva, ou ficar magoado ou triste. E ele tem trabalhado nesse sentido. Ele tem sido intenso nesse sentido, né? Olha só, né? Paulo tem sido intenso. Eu fico pensando assim que... Olha que late de Paulo, né? Que entra na presença de Cristo para perdoar alguém, para perdoar uma igreja, perdoar um grupo de indivíduos, para que o inimigo não tenha vantagem, não tire vantagem disso. E assim, nessa série de perdão, eu tenho estudado um pouco isso, perdão, que parece que é um tema muito recorrente do nosso ano, até no que nós temos vivido aqui. E sabe que essa semana, encontrando esse texto, eu fiz uma pesquisa sobre o que é o perdão, o que a palavra perdão significava, né? É engraçado que parece que tem uma faixa de... Quando ele fala perdão aqui, não é a mesma palavra que Jesus fala lá em Mateus, por exemplo. Parece que lá o perdão tem muito mais a ver com misericórdia, de algo ser retirado. E a misericórdia é quando você não ganha aquilo que você merece. Então parece que aquilo que você merece é retirado de você. Tanto que é a mesma palavra no grego que se usa muitas vezes para... Jesus foi para outro lugar, ele saiu daquele lugar e foi para outro. É o verbo de sair, de retirar algo. Então veja como o perdão ele retira algo de nós. E eu ainda vou ainda mais longe para dizer que o perdão ele retira legalidades de Satanás que poderiam dar lugar na tua vida a demônios. Entendo que o perdão ele pode dar lugar a Satanás, lugar à tua alma, para que demônios habitem em você, pela falta do perdão. Mas parece que ao você perdoar, você remove
Parece que você fecha ou remove esse algo. E, na verdade, quando você perdoa... Estou falando de perdoar uns aos outros, né? Quando Deus nos perdoa, é algo assim que vem de cima e ele nos perdoa. Mas parece que assim, quando fala assim que é retirado, parece que me vem muito uma... assim, os primeiros livros ali são escritos por judeus e endereçados aos judeus, na verdade, né? Muito aos judeus, na verdade, né? Mateus escreve aos judeus. Marcos escreve, sendo ditado... Marcos recebe, vamos dizer, o ensino de Pedro, mas era para ser lido em sinagoga, o Evangelho de Marcos, né? Lucas, na verdade, já foge um pouquinho. Talvez alguns falam que Lucas Teófilo era o procurador que acusava Paulo em Roma, né? Então ele já foge um pouquinho já do judeu. Mas aqui em Coríntios, e você vai ver Paulo falando muito isso, o termo que Paulo fala sobre perdão é outro. Parece que é um ser agraciado. Não é ser removido algo, é ser algo, receber algo. E é engraçado que, né, quando a gente faz cura interior, é exatamente isso. Nós no processo do perdão, nós pedimos para o Espírito Santo retirar algo, a ofensa que a pessoa fez, e nos devolver algo que foi perdido por isso. Eu acho que é um processo da misericórdia e da graça. Ah, filho, mas por que você fala isso? Porque eu acho que no grego ele tinha uma outra concepção. O perdão era um favor que você recebia da pessoa. Acho que ali nos evangelhos, acho que tinha muito uma questão hebraica, né? Que Deus fala assim, dos teus pecados eu lanço no fundo do mar, eu não lembro. Parece que o próprio Deus pega o teu pecado e joga fora. Esse pecado jogar fora. Mas parece que o perdão, eu não acho que é uma coisa ou outra, mas eu acho que é os dois, na verdade, né? Eles estavam crescendo o entendimento sobre o perdão. O perdão você só não perde algo ruim, mas você ganha algo bom. Ali um pouco antes no texto, ele fala que para perdoar alguém ali, alguém específico, ele fala assim, deveis perdoá-lo e consolá-lo, para que não seja destruído em tristeza excessiva. Ele fala assim, perdoe aquele triste e console ele. Levante o moral dele. Você parece que retira e dá algo, para que ele não seja consumido numa tristeza excessiva. Eu ainda queria estudar um pouco mais essa tristeza excessiva. Você não podia até comparar o que a gente acha de depressão e ansiedade nos dias de hoje. Será que a ansiedade e depressão nos dias de hoje não poderiam também nós ajudarmos uns aos outros, perdoando e consolando o próximo? Sei lá. Vamos ver. Vou tomar uma água depois dessa. Porque a ansiedade é sim um desespero ao futuro. Se nós tivéssemos uma mentalidade muito mais sadia em relação ao futuro, nós não poderíamos consolar os outros. Não, porque o futuro vai faltar comida, guerra e tal. Não. Não. O futuro eu vejo com esperança. As coisas vão melhorar. Se a gente começasse a deliberadamente viver na esperança, a gente não curaria a depressão e a ansiedade? Eu entendo que sim, porque aqui está dizendo que através do perdão e consolo, a pessoa não é destruída em tristeza excessiva. Mas eu vejo assim, o perdão, veja assim, se ele fala perdoe para que Satanás não tire vantagem, ou seja, no perdão você retira vantagem de Satanás. Paulo está dizendo, você retira, assim, você conhece, ele fala, não nos desconhecemos seu propósito, seus ardis. No perdão você retira essa vantagem dele. Eu não me lembro o que é o termo vantagem no grego também, não vou abrir agora aqui. Mas eu fico pensando assim, puxa vida, se ele retira uma vantagem, Satanás, pessoas não poderiam ser libertas através do perdão?
nós entendemos ser a libertação de retirar o demônio, ao você retirar, você perdoar, você retira a legalidade de Satanás sobre aquilo. Eu estou falando nisso, não é numa situação, numa semana que aconteceu algumas críticas para mim, que eu, puxa, fiquei machucado, e eu fico pensando, puxa, eu preciso perdoar essa pessoa. E estou no caminho. Né? Não, acho que antigamente eu ficaria com raiva, muita raiva da pessoa. Hoje parece que eu sinto assim, hoje essa raiva já está passando, porque eu fiz o processo de perdão, eu falei, cara, eu quero perdoar essa pessoa. E eu ainda assim, eu acho que se eu visse a pessoa, acho que eu ia falar algumas coisas ainda não legais. Então eu estou no processo ainda. Falei, não, calma. Porque agora eu estou entendendo que é o ato dessa mágoa, dessa ofensa, Satanás tem uma vantagem sobre mim, sobre essa pessoa, sobre essa situação. Será que essa pessoa não falou algo que está muito no coração dela, mas que eu tenho de alguma maneira o poder em Cristo Jesus de modificar? Através de ensino, através de pastoreio. Sabe, eu falo isso que eu quero caminhar um pouco mais para o fim já. Em livro de Tiago, lá no finzinho de Tiago, fala sobre o poder da oração, né? Mas lá em Tiago 5,19 ele fala assim, meus irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará a sua vida da morte e cobrirá uma multidão de pecados. Eu sei que Tiago foi um dos livros que quase tiraram da Bíblia, né? Que falam que é um livro muito de obras, né? E aqui fala muito sobre alguém que converte aquele que está desviado. E aquele que faz isso, ele cobre uma multidão de pecados. Puxa vida, pecados é um desvio da lei, uma desobediência, é um ato assim, algo contra o Senhor. Se é algo que é contra o Senhor, que fere a lei do Senhor, fere o coração de Deus, quem que quer que nós pecamos? Satanás. E aí assim, puxa vida, alguém salva da morte e cobre pecados. No comentário da Silvana ali que eu vou ler, ó. Uma vez ao perdoar, vi correntes com bolas de ferro nos meus pés sendo quebrados. Dali diante entendi o que o perdão faz. Isso aí, Silvana, obrigado. Será que nós não estamos num momento que nós precisamos aprender definitivamente a perdoar para tirar vantagem de Satanás sobre nossas vidas? Eu falo isso começando por mim também. Acho que nós falamos de estilo de vida. Perdoar aquele que nos ofende é um estilo de vida. Eu não estou dizendo aqui que tem que perdoar sempre Lógico, o perdão começa no silêncio do seu quarto. Né, nas sessões de cura, nós fazemos tipo como a gente fala é um processo de liberação de perdão. Ele não é que simples, mas ele é muito mais pesado do que nós entendemos ser, né? O ato do perdão é um ato de você. Nós falamos aqui já. Não é falou assim, não, ele errou comigo, mas coitado, ele tem esse problema. Não, ele errou comigo. Às vezes você tem que declarar em voz alta, ele errou comigo. Feito isso, aí sim aí você ganha esse poder, de você retirar o que a pessoa te deu, essa ofensa que foi grudada em você. Você declara, eu devolvo, eu tiro de mim essa ofensa. E às vezes a ofensa pode ter várias faces. Às vezes você tira um dia, no outro dia você tem que tirar outro. E engraçado que quando você remove isso de você, parece que é como uma lente também. Você começa a enxergar diferente. Mas que ao perdoar, você começa a entender por que a outra pessoa fez isso. Mesmo que ela esteja errada. Parece que você ganha uma misericórdia da pessoa. Né? Em relação à pessoa, desculpa.
E aí você pede de volta o que a pessoa roubou quando ela te machucou. Sabe que uns comentários a gente recebe são, puxa, vem diretamente ao que a gente faz muitas vezes, né? Eu sou muito de cura e palavra profética, eu gosto de ensino na Bíblia, mas gosto também de cura e palavra profética. E algumas coisas vêm tão contra isso, assim, nossa. Uma vez eu recebi, faz alguns anos atrás, que entrou uma mentira em mim, que eu era quando eu orava e quando eu agia no Espírito, eu era um grande palhaço de circo. Eu me lembro que eu voltei da aula, era uma aula de teologia. Eu voltei, eu me lembro que eu não deixei nem a Maria me encostar, eu sentei numa poltrona lá embaixo. Falei assim, qual é a mentira que eu tô acreditando? E o Espírito Santo falou assim, que você é um palhaço de circo. É um grande circo que você faz. E eu me lembro que eu falei, não, então eu troco. Qual é a tua verdade, Jesus? Eu me lembro que aquela doce voz do Espírito Santo falando, Jesus, Espírito Santo, né? A família toda lá de cima falando assim, quando você se move assim, nós nos movemos. Eu gosto quando você faz isso. Eu tive que, eu extraí aquilo, eu troquei aquela mentira por uma verdade. Muitas vezes você tem que perguntar o que a pessoa tentou te ensinar quando ela te ofendeu. O que ela ensinou? Pessoa, vamos dizer assim que ele pode falar pelo óbvio, né? Fala assim, a pessoa chega pra você e fala assim, você é incapaz. Ou hoje alguém fala assim, nossa, você é horrível como técnico de som, horrível tocando, tua voz é desafinada. Cara, foi horrível hoje o culto. Nossa, foi horrível. Ou ela não fala disso, ela fala assim, só foi horrível o culto, tá? E aquilo entra em mim, e assim, primeiro eu vou ter que perdoar essa pessoa. Ela fala assim, puxa, você não sabe o quanto foi difícil. Tão fácil julgar, não, lixo, isso é lixo. Mas eu preciso perguntar o que essa pessoa me ensinou. E às vezes ela pode falar assim, o culto foi um lixo. Mas o que eu aprendi foi, eu sou um lixo. Ela não falou isso. Mas foi isso que a minha alma captou. E eu preciso perdoar a pessoa por ter falado isso. E eu tenho que me liberar dessa mentira que eu sou um lixo. E muitas vezes a mentira era, eu sou um lixo. E a verdade do Espírito Santo ele falou assim, foi ótimo, mas tenta melhorar na próxima. Tá bom? Ótimo. Beleza. Eu quero tentar. Então existe esse ato dessa ofensa, ela gruda em nós. E é a maneira que Jesus falou, perdoa. Ah, mas não perdoei na primeira. Tenta no outro dia de novo. Ah, mas parece que tem uma outra faceta aqui que eu não vi. Então perdoa nessa outra faceta. E qual foi a mentira que ele ensinou para você quando te ofendeu? Qual foi a mentira que a pessoa ensinou para você? Muitas vezes está marido ou mulher me escutando aqui e fala assim, você vai e lava a louça da tua mulher, marido. E acontece comigo, por exemplo, eu lavo a louça, mas eu molho a cozinha. Na minha cabeça assim, tá, mas é mais fácil secar a cozinha do que lavar a louça. Sim, mas muitas vezes a Marili já... Coitada, a Marili já tá aqui perto, eu tô falando, mas... na verdade, hoje eu nem molho, não molho muito a cozinha, eu me molho, né? Parece que eu vim pra piscina quase, né? Mas aí assim, a Marili falou assim, nossa, você molhou a cozinha. Tá, mas eu lavei a louça. Ah, mas você lavou a cozinha, o móvel tá estragando ali. Na verdade, assim, muitas vezes o que a nossa alma escuta não é assim, você molhou a cozinha. Nós escutamos, você é um péssimo marido. Tá, mas, Felipe, né, se eu for confrontar a Maria Lígia, ela vai dizer, não, mas eu falei que você é um péssimo marido. Só falei que você molhou a cozinha.
melhora nisso. Mas eu escutei, você é um péssimo marido. Então, o perdão é isso. Primeiro, eu vou perdoar a Maria Lígia, porque ela falou que eu molhei a cozinha. Tá, mas Felipe, você molhou a cozinha. Felipe, pois é, mas vou perdoar então a Maria Lígia, que ela não reconheceu o que eu fiz. E ela só reconheceu o que eu fiz de errado. Perdoou ela. Eu descubro qual mentira eu acreditei. Ou eu captei dela. Que você é um péssimo marido. Eu falei, então eu vou perdoar, eu vou pedir perdão por isso. Aliás, desculpa, eu vou renunciar, eu vou quebrar essa mentira. Eu vou me dissociar dessa frase que eu sou um péssimo marido. Como é que é, Maria? Eu perdoei, mas o segundo passo é quebrar o elo que eu tenho com essa mentira dela. Só que o que ela falou e a mentira que eu escutei são coisas diferentes. Ela falou, a cozinha tá molhada. Mas eu escutei, eu sou um péssimo marido. Então eu perdoo a Maria Lígia por não ter visto o que eu fiz de bom, só ter ficado negativo, e eu quebro o meu acordo com essa mentira que eu sou um péssimo marido. E aí eu pergunto pro Espírito Santo, quem eu sou? O Espírito Santo é tão legal, às vezes ele vai falar assim, cara, você é fantástico, marido, mas seca a cozinha. Ou tenta melhorar, ou pede desculpa. Tá bom, desculpa. Porque o ato de perdoar ela, então eu posso ao perdoar ela, eu posso também pedir perdão. Beleza, já tá ficando meio comprido isso aqui, né? E eu queria... Tá ficando meio pesado, assim, não, tá pesado, né? Mas eu queria encerrar essa sessão de lives, de palavras sobre perdão, com isso, né? Nós falamos sobre perdoe, no começo, né? Perdoe, porque você precisa perdoar primeiro para Deus te perdoar. Na outra, nós falamos também sobre você reconhecer que as pessoas erraram com você e não ter dado justificativa para elas. E não ter atribuído o erro delas ao seu erro de não ver que elas iam errar com você. E hoje eu estou convidando você a perdoar para você ganhar essa arma de guerra, que é o perdão. Para que Satanás não tire vantagem de você. Não fique em vantagem. Bom, então queria, no lugar que você estiver aí, queria que você fechasse os olhos, quero que você receba essa verdade, e você tem o poder de perdoar, o poder de reconhecer o erro dos outros, reconhecer o seu erro, e perdoar outros em nome de Jesus, se perdoar em nome de Jesus e receber o perdão de Deus em nome de Jesus. Para que Satanás não tire vantagem disso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bem, eu queria agradecer a todo mundo que aguentou essa live. Deu um monte de problema técnico. Ai, Jesus, né? Esse chiadeiro não era para ter essa chiadeira, mas vamos tentar corrigir isso, melhorar para que o som fique bom, fique gostoso de escutar, que é o nosso objetivo. É gostoso de louvar junto. É isso. Se você de alguma maneira quiser nos abençoar, o Pix também está aqui embaixo. Agora nós vamos daqui a pouquinho para nossa sala de Meet, que nós vamos orar por doentes, por sãos também vai orar, receber uma palavra profética, até 8 horas estaremos lá. Também eu te convido então para você estar lá. O link também da Meet está aqui embaixo, se você quiser nos encontrar lá, vai ser incrível, incrível, incrível. Também acompanha nos próximos dias, aí, semanas, vamos ter cursos, nós vamos ter nova turma do curso de profético, em breve vamos ter a turma de cura interior também, que vai ser fantástico, tá bom? Deus abençoe vocês, boa noite, obrigado por ter escutado a gente até aqui, em nome de Jesus. Um abraço.